você que estava acompanhando aí o programa Força do Agro, estamos de volta agora com o nosso bate-papo semanal sobre a série documental Brasil que dá certo, os bastidores do Plano Real. Toda terça-feira você que está aí tem um encontro marcado conosco aqui no estúdio da Revista Oeste para falar dessa série que hoje chega ao seu 11º episódio. Pois é, você que está acompanhando a gente semanalmente, a gente se encontra aqui para comentar um novo capítulo que é liberado em oestecursos.com. Então, preste atenção, você que já investiu aí nessa série documental, hoje já tem acesso, então, ao 11º episódio. E eu quero dar as boas-vindas a Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Alô, Paula Leal. Alô, Marcos Lins. Olá a todos que nos assistem. Vamos lá. E meu parceiro aqui de estúdio, Marcos Lins, diretor do projeto, ele que fica no bunker aqui da Revista Oeste. Eu tenho que confessar que eu vejo ele muito pouco aqui na redação da Revista Oeste. Tenho o privilégio de encontrá-lo, dividir bancada aqui todas as terças. Boa noite, Marcos. Boa noite, Paula. Eu fico muito feliz, vocês sabem, de estar aqui terça-feira, conversando com você, conversando com o grande Fiuza. Para mim é realmente um privilégio. Mas sabe por que eu fico trancado? Porque a nossa sala, a gente é produção de vídeo. A gente precisa de concentração e silêncio. E aqui é uma redação de revista, jornal. Aí a gente fica bem isolado ali trabalhando, né? Mas a gente tem essa oportunidade de se encontrar, né? Para fazer esse nosso bate-papo toda terça-feira. É isso aí, então estamos juntos aqui para mais um bate-papo agora do 11º episódio. Lembrando a você que nos acompanha, é só entrar em oestecursos.com, então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e tem promoção, tem desconto, é só escrever no campo cupom de desconto episódio 11, 11 em numeral, não é por extenso. Então você escreve episódio 11 para ter acesso, então, a um desconto de 20% nessa série documental. Lembrando que o primeiro episódio está disponível para você que está acompanhando fazer uma degustação, entender um pouco sobre os bastidores do Plano Real. Tenho certeza que se você acompanhar o primeiro episódio, não vai querer parar. E se você comprar agora, já consegue maratonar 11 episódios em sequência. Lembrando que toda a série tem 14 episódios e toda semana, às terças-feiras, nós temos um encontro marcado para conversar um pouquinho, né, destacar quais são os destaques de cada um desses episódios já disponíveis. E para a gente começar, então, o nosso bate-papo, eu vou pedir para a produção exibir o trailer do 11º episódio. Nos primeiros anos de existência, o Plano Real esteve a perigo algumas vezes. Foi um período de grandes turbulências financeiras internacionais, com destaque para as crises do México, dos tigres asiáticos e da Rússia. Quando os primeiros ventos da Ásia anunciaram a crise, a especulação com o dólar no mercado futuro explodiu. Em novembro, depois de perder algumas centenas de milhões de dólares para o governo, de tanto comprar caro e vender barato, o mercado desistiu do ataque. Aquilo só podia ser bruxaria. Mas agora, a tormenta do LTCM não deixava muitas tábuas de salvação. A equipe concordou que era melhor ir parar no fundo monetário do que no fundo do mar. Nesse capítulo, vamos ver como foi a condução da embarcação torpedeada por todos os lados, inclusive por erros do próprio governo que vinha domesticando a inflação. Marcos, começando com você aqui, se antes do Plano Real o problema era a inflação nas alturas, agora parece que o problema era uma inflação, pelo menos para o mercado, uma inflação mínima, né? Essa era uma preocupação de alguns bancos com relação a essa inflação que tinha derretido. O que você destaca aí nesse 11º episódio? Esse 11º episódio, o Plano Real nunca foi de fácil execução. Isso me surpreendeu quando comecei a entrar de fato no material do Fiuza, e todo o capítulo a gente vê os grandes desafios que os executores do Plano Real eles passaram. E toda hora tinha uma batalha diferente, uma batalha sangrenta, como o Fiuza gosta de destacar. Nesse 11º episódio, eu destacaria que teve a briga com os banqueiros, né? Primeiro com os banqueiros nacionais e depois com os banqueiros internacionais, em virtude das crises, como ficou mostrado aí no nosso teaser. Mas essa questão do dinheiro, primeiro a inflação era muito alta. Então,
Quando a inflação zerou, porque se lembra que eu passei aqui até uns comerciais que mostrava como o Cruzeiro Real, ele variava, mas o RV ficava paradinho para aquilo não passasse para o real? Aquilo funcionou, Paula. Aquilo não passou para o real. Só que a maioria dos bancos, eles tinham vários títulos que eram atrelados à questão de preços. Então, quando entrou o Plano Real, o preço não estava aumentando. Eles perderam muito dinheiro. Eles queriam que ainda estivesse atrelado àquela chegada da inflação. Então, eles falaram, não, tem que ser do Cruzeiro Real para o RV. Falou, não, agora é do RV para o real. E a variação era mínima. Então, o primeiro banco que realmente reclamou, né, que o Fiuza destaca, foi o Garantia. O Garantia, por exemplo, ele ajuizou uma ação contra a União, exigindo que o Banco Central depositasse em juízo aquele valor que ele considerava ser o devido. Só que aí o seguinte, o que o Gustavo Franco percebeu? Falou, olha o que esses caras estão querendo fazer comigo. Eles estão pedindo para a União depositar em juízo esse valor. Aí eles vão pedir para tirar, sacar esse dinheiro, mas fazer como garantia, botar uma fiança em garantia desse valor retirado, mas essa fiança seria de outro banco. Aí o garantia gastaria, caso o garantia perdesse o processo, o que ia acontecer? Eles teriam que executar o fiador, não o banco garantia. Era uma maneira de escapar. Como isso estava dentro da previsibilidade do Gustavo Franco, ele resolveu jogar duro. Ele tirou o Banco Garantia como dealer. Dealer é aquele cara aquela empresa que representa, faz a intermediação do Banco Central no mercado. Esse é o dealer. E o Gustavo Franco, vocês processaram a gente, com uma canetada, o Banco Garantia deixou de ser esse dealer. Aí o Jorge Paulo Lemann, que é o dono do Garantia, chiou pra caramba, falou que era discriminação, foi procurar o pai, né, do Gustavo Franco, que é o Guilherme Arinos, que foi um dos sócios fundadores, e o Gustavo Franco, com aquele jeito dele, falou, não quero saber. Se eu escolho o dealer à base de confiança e você me processa, a nossa confiança acabou. Mas esse não foi só com Garantia. Depois disso, tiveram outros bancos. Um banco que é emblemático foi o banco também, o Econômico. O Econômico, que era do Ângelo Calmon de Sá, que era uma potência financeira da Bahia, tinha como aliado o ACM, por exemplo. O ACM ficou louco e pressionou demais também para que alguma providência fosse tomada para que esse banco ele também não fosse a bancarrota. Teve o Banco Nacional também e teve o Bamerindos. Então, todos esses bancos, eles partiram para dentro porque eles iam perder muito dinheiro. Mas o que aconteceu? O Gustavo Franco ele não cedeu para esses bancos, ele não cedeu, e o que eles fizeram foi a criação de outro plano, que era o chamado PROER, que ficou conhecido na época, que era o Programa de Reestruturação do Sistema Financeiro. Esse PROER, Paula, em termos simples de se explicar, claro que isso, né, para quem vai assistir a nossa série documental, isso está explicado de maneira gráfica muito bonita, a explicação do Fiuza está maravilhosa, mas para que as pessoas entendam, era para salvar a parte sadia do banco, principalmente a conta desses correntistas, e punir esses maus administradores. O que acontece na prática com esse PROER, que esse PROER ele foi criticado de tudo quanto é lado. A opinião pública dizia que aquilo era um presente para os banqueiros, porque o governo teve que dar dinheiro. E, ao mesmo tempo, esses banqueiros que estavam revoltados diziam que era mais do que obrigação, né, do próprio governo salvar a lambança que eles fizeram. Foi um momento muito tenso, principalmente internamente. Essa é a briga desses banqueiros internos. No final das contas, o Gustavo Loyola, que era o presidente na época, ele cai e a gente vai ver a subida, finalmente, do Gustavo Franco. Ele chega, finalmente, à presidência do Banco Central. Essa é a primeira parte. Bom, tensões não faltaram. Não, é bem toda essa trajetória do Plano Real, como a gente tem visto ao longo das últimas semanas, né, Sim. Marcos? Agora, Fiuza, o trailer do episódio, né, ele já mostra como crises econômicas de outros países acabaram afetando, pelo menos tentaram afetar o Plano Real. E o primeiro teste ocorreu com a crise dos tigres asiáticos. E parece que a moeda brasileira aguentou firme, não se desvalorizou nesse primeiro teste de fogo aí, que foi a crise dos tigres asiáticos. O que aconteceu nesse caso? A gente teve, em 1995, 2 anos antes, a crise do México, que também foi um vendaval bastante forte sobre a moeda brasileira, que ali não tinha nenhum ano de existência, e a equipe conseguiu segurar e a moeda se manteve bem.
A crise dos tigres, em 1997, ela foi uma crise muito maior, uma crise muito mais espalhada pelo mundo. Você tinha, justamente nesses países do Sudeste Asiático, uma aposta muito grande, né, como potências promissoras do capitalismo internacional, né, evidentemente potências emergentes, e nesse momento se descobriu que boa parte dessa riqueza atribuída a esses países chamados tigres asiáticos era uma riqueza artificial, eram projeções, eram alavancas, né, esse tipo de coisa. E aí, como acontece nessas horas, a bolha estourou e aí um monte de dinheiro, um monte de riqueza que se achava que existia desapareceu. E aí é o empobrecimento geral, todo mundo corre para o dólar sempre, né, nessas situações. E aí era a hora da bola da vez das moedas emergentes. O real aí já tinha 2 anos, um pouco mais de 2 anos de existência, mas aí realmente ele tomou uma tempestade pela frente, muito forte. Esse tipo de crise nessa época, né, talvez a volatilidade do capital fosse maior, e é claro que as moedas de países emergentes, economias não tão fortes, né, não entre as mais fortes do mundo, essas moedas elas iam à lona. O que aconteceu foi que o mercado todo achou que esse era o deadline, né? Esse era o ponto final do Plano Real, porque o Brasil estava ali há 2 anos com a inflação que eles chamam, né? A gente até cita no episódio, uma inflação de primeiro mundo, como se chamava na época, né? Ou seja, uma inflação muito, muito baixa, residual. Você pensa, né, ali, 2 anos de real, na verdade são 3 anos de real, né? O real já tinha 3 anos ali, o real de 94, estávamos em 97. Então, assim, 3 anos é muito pouco para um país, você imagina, né? As pessoas nessa época ainda tinham a memória de décadas de inflação galopante e sempre o dinheiro, a solução sempre sendo desvalorizar o dinheiro, que no final das contas era desvalorizar o próprio país. Então, era uma coisa assim, a própria sociedade achava que em algum momento aquele sonho ia acabar. E parecia ter chegado esse momento na crise da Ásia. O que acontece internamente no Brasil? Vem o ataque especulativo, como a gente chama, né? Compra desvairada de dólares e venda desvairada de reais. A cotação sendo forçada de uma maneira muito violenta para baixo. E o que acontece é que, preparatório a este período, já sentindo a possibilidade dessa vulnerabilidade vinda da Ásia, havia no Banco Central uma preocupação com a especulação no mercado futuro. Então, percebia-se que já vinha, quer dizer, os especuladores já vinham preparando, já vinham aí assando essa carne, comprando dólares no mercado futuro, o que intervinha, influenciava a cotação no presente. Aí, nesse momento, o que se passou? Foi feita uma engenharia financeira dentro do Banco Central e inseriram um operador secreto do BC no mercado futuro. Então, esse operador começou a agir para dissuadir essa queda de cotação vinda do futuro, comprando reais e vendendo dólares. Ou seja, um truque, né, uma ação esperta, engenhosa e eficaz. Quando estourou o ataque dos tigres asiáticos, o Banco Central ativou a pleno vapor esse mecanismo, né, de ação no mercado futuro, e é claro que aqueles que estavam apostando fortemente, achando, porque muita gente achava, a maioria achava que em algum momento o real ia se desfazer. Era difícil acreditar naquele sonho que nós agora estamos trazendo como um sonho que não era sonho e que vai completar 3 décadas de realidade, importantíssima para a vida de todo mundo no Brasil. Então, havia de fato aquele momento, aquele sentimento, a imprensa, né, tipo, chegou a hora, né, os tigres eram de papel, né, na Ásia, e o real vai cair. O ataque foi muito forte, mas essa ação neutralizante começou a fazer os especuladores perderem rios de dinheiro.
e aí o especulador, perdendo muito dinheiro, ele medra, né? Ele cai na retranca, e foi assim, por isso que a gente diz, né, que para o mercado parecia bruxaria, porque era uma operação secreta. Essa operação não era conhecida, né, do mercado. A gente fala, né, Paula, Marcos, que o Plano Real ele foi feito com políticas públicas transparentes, né? Sempre sem susto, sem guinadas, né? Sem brutalidade para cima das expectativas da população. Mas na operação, propriamente, né, da equipe perante o mercado, a conversa era outra. E nesse caso, como nós falamos no episódio 10, agora no episódio 11 tem mais uma dessas, né? Um ataque obriga o mercado a guerrear no escuro, não saber de onde vêm as pauladas, os golpes, e perder no final. E foi assim que a moeda brasileira resistiu a seu primeiro grande risco, né? A crise do México em 95 foi um risco importante, mas esse foi de fato uma crise superlativa internacional, e o real saiu intacto dela. Perfeito. Quero lembrar mais uma vez a quem nos acompanha que tem desconto de 20%, presentaço aqui da Revista Oeste, para você que está aí nos acompanhando, quiser adquirir, então, essa série documental Brasil que dá certo. Lembrando que é só entrar em oestecursos.com e lá vai ter um campo para você, vai perguntar, tem cupom de desconto? Digite o seu código e aí você vai escrever episódio 11, tudo junto, pode ser minúsculo, maiúsculo, mas em numeral, não é por extenso, para você ter, então, direito a 20% de desconto para você comprar e para também, por que não, presentear. A gente tem recebido aqui alguns depoimentos de pessoas que estão presenteando não só o curso documental do Fiuza, mas também a assinatura da Revista Oeste. É informação, é conhecimento, né, Marcos? Eu acho que esse é um grande diferencial. É um presente, assim, que com certeza vai ser diferenciado, né? Não, sem sombra de dúvida. A gente tem visto, né, nesses 11 episódios, como resgatar essa história do Plano Real é importante para a gente compreender como a gente vai enfrentar o nosso futuro. O nosso futuro, quando a gente vê o arcabouço fiscal, como o real lutou para ter um equilíbrio das contas, aquilo foi realmente uma batalha sangrenta, como você tinha que controlar essa moeda para que a gente conseguisse fazer o crescimento do Brasil de maneira equilibrada, e a gente percebe que hoje a gente está arriscando isso. Então, se você quiser saber, né, as pessoas perguntam, mas tem como o Brasil dar certo? Eu garanto. Tem como o Brasil dar certo. Assiste a série. Não é fácil, é uma batalha. A pesquisa do Fiuza foi primorosa, ele foi no detalhe, é impressionante. Não dava para fazer como um documentário em 2, 3 episódios, Paula. Era efetivamente... Era impossível, ia perder muita qualidade. Essa pesquisa do Fiuza, essa batalha diária que vai sendo construído para conseguir o real, é uma lição que as pessoas não têm acesso. Infelizmente, as pessoas não têm acesso. E quando a gente vai e tem o privilégio que eu estou tendo de trabalhar junto com o Fiuza nessa obra dele e perceber como é uma história rica que não pode, né, ficar para trás, é importante a gente deixar isso como um legado. Esse curso, essa série documental, ela com certeza é um legado. E fica o convite para você que a gente está falando isso, e vocês estão, quem está acompanhando a live, mesmo que você, por exemplo, você não comprou ainda o curso, mas você está acompanhando a nossa live, você já percebe como todo episódio a gente traz mais lutas, mais batalhas, como o Gustavo Franco, nesse caso, já é a segunda vez, como o Fiuza deixou claro, ele deixa o mercado no escuro, o mercado não sabia o que fazer com ele, ele conhecia muito bem esse mercado, e as batalhas são internas, são pressões do ACM, que era um político muito importante naquela época, e ele vai e quer enfrentar, quer que o governo ajude, o governo já está sangrando no mercado. Então, assim, se você quer entender, né, como foi o Plano Real e ter esperança que é possível sim o Brasil dar certo, fica a dica. Aproveita que a gente está no 11º episódio, é episódio 11, não é isso, Paula? Episódio 11, numeral. Numeral, episódio 11, numeral. Vai lá, coloca seu cupom e acompanha essa série com a gente, ainda dá tempo. A gente ainda tem mais 3 semanas depois, fazemos outros episódios, e eu tenho certeza absoluta, você não vai se arrepender, e vai ficar muito mais maduro, vai sair um pouco desse fla-flu ideológico que a gente está vivendo, isso é muito ruim, a gente não tem um debate maduro. Eu acho que esse curso, ele traz um debate maduro, né, para a gente conseguir crescer enquanto cidadão e compreender que o Brasil, sim,
pode dar certo. Vale lembrar que ano que vem é ano eleitoral, né, Marcos? Opa. São eleições municipais aí pelo país. Vou pedir aqui para a produção para a gente exibir um trechinho desse 11º episódio. Os derivativos permitiam a montagem de grandes alavancas, isso é, investimento feito com o dinheiro que ainda não se tem e que se conta receber mais à frente com os ganhos da própria operação. No caso do LTCM, vários dos maiores bancos do mundo estavam alavancados em mais de 10 vezes o seu patrimônio, mas chegou o dia em que alguns pilares daquela riqueza exponencial cismaram de ruir ao mesmo tempo, e a teia de derivações e alavancas veio toda abaixo. Os poderosos reunidos na Basileia estavam todos enterrados naquela pirâmide. O nervosismo de Greenspan e Soros era a aflição do capitalismo moderno ante um súbito entupimento de coronárias. Karl Marx não tramaria um golpe tão eficaz. O sistema capitalista tinha se imolado na sua própria capacidade de multiplicar valores e agora mendigava uma equação salvadora. Ela começaria a ser montada ali, em torno daquela mesa redonda, numa mega operação em que 2 dezenas de bancos despejariam dinheiro, de verdade não derivado de nada, no rombo do LTCM. Tamanha sucção de recursos deixaria o mundo instantaneamente mais pobre. Da porta para fora, a grande freada econômica internacional continuaria atendendo pelo apelido inocente de crise da Rússia. Se a opinião pública soubesse o que realmente estava em jogo, o capitalismo provavelmente teria morrido de susto. Fiuza, você estava comentando aí um pouco das crises econômicas em outros países, né? Após a exibição aí desse trecho que nós acabamos de ver, a gente pode concluir que a, vamos dizer assim, lambança do sistema financeiro internacional lá em 1998 acabou encobrindo o que aconteceu no governo brasileiro? Exatamente, Paula. Podemos concluir isso sim, porque havia realmente uma lambança administrativa nesse momento. E aí a gente abre o parêntese para a nossa fração da audiência que fica um pouco inquieta, um pouco nervosa com a questão dos crachás, das figurinhas, né? Será que eles estão falando bem dos políticos tais? Será que eles estão enaltecendo o partido tal, da ideologia tal? Então, como não tem nada disso aqui, eu aproveito para dizer, nesse momento, o governo da época, né, aquele responsável pelo Plano Real, a presidência era do Fernando Henrique Cardoso, o governo fez uma lambança, justamente nesse ponto que o Marcos Lins estava falando agora, tão caro ao país, com as fundações estabelecidas nessa época e presentes até hoje, que é a responsabilidade fiscal. Hoje sob ataque de novo. Ela está sempre, de alguma maneira, sob ataque, porque a responsabilidade fiscal ela desagrada os malandros. Ela desagrada os parasitas. Todo mundo que quer usar o Estado de alguma maneira para se beneficiar particularmente não quer responsabilidade fiscal, porque não vou nem dizer austeridade, é a seriedade no uso do dinheiro público. Não existe dinheiro público, é o dinheiro da sociedade, né? Não existe essa ideia de um dinheiro do governo. Então, nessa época, qual foi a lambança? E dá para usar essa palavra assim, sem ser exagerado. Qual foi o problema? As bases da responsabilidade fiscal foram ameaçadas por decisões do próprio governo de gastar mais visando a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. A equipe econômica, a princípio, não tinha percebido que isso estava acontecendo, mas a partir de contatos e sondagens com seus próprios colegas de governo, de ministério, de primeiro e segundo escalão, perceberam que a contenção de verbas, não uma contenção restritiva, no sentido de levar à recessão, nada desse tipo de coisa, mas contenção dentro dos parâmetros, né, de não se gastar mais do que se arrecada, e que isso aí tinha afrouxado um pouco. É claro, estava ali, mais uma vez, o fantasma da demagogia. Esse capítulo 11, aí falando para a nossa audiência, né? Ele é um dos meus preferidos em relação à possibilidade de mostrar
como a discussão política em geral é impregnada de demagogia, mesmo aqueles de boa fé, né, mesmo aqueles que passaram a se interessar por política, como o Marcos também estava dizendo agora. Tem uma certa pouca profundidade. Então, muitas vezes o que é dito, né, o refrão, a retórica, se impõe sobre o que de fato é feito. E nesse período, e esse capítulo mostra bastante essa contradição entre a discurseira, que sempre dá errado, sempre faz mal, que é uma certa facilidade, né? Ali o político, o líder, né, com todas as suas maneiras de comunicar, montar uma historinha bonita, né? Tem uns que estão aí há décadas, vivendo de uma historinha bonita que não tem nada a ver com a realidade, mas que tem aí uma certa quantidade de pessoas que acreditam. Então, nesse capítulo, nesse período, acontecia exatamente isso. Essa tentação de você dizer, não, não pode ter austeridade, né? Tem toda essa conversa fiada, que voltou até recentemente, quando o Chile começou a desistir aí da sua boa prática administrativa, e paro por aí, e entrar na onda demagógica, ressuscitou essa ideia do neoliberal, né? Esse palavrão, esse xingamento, né? O neoliberal. Voltou esse troço, eu pensei assim, eles estão falando isso de novo, que era a palavrinha dessa época. Não, era o seguinte, não, nós não somos neoliberais, tinha até uma ala do governo, né? Nós não somos neoliberais, nós somos desenvolvimentistas, nós temos sensibilidade social para o que é nacional. Vejam quantas palavras, né, que soam bem e são pura ilusão. Nessa época, então, tinha essa questão. Não, está restringindo o orçamento, que falta de sensibilidade, né? Solta o dinheiro. E aí, é claro, o comando do governo, visando a reeleição, não era uma diretriz do governo, nem do presidente, mas, visando a reeleição, a chave do cofre foi aberta. E isso aí foi um pecado administrativo, talvez até mais grave do que num governo populista, porque esse governo ele tinha a marca real de ser um governo austero, e isso, é claro, que tirava os fundamentos ali do equilíbrio das contas públicas, que garantia, por sua vez, o valor da moeda. Então, o Fernando Henrique foi reeleito em 1998, em primeiro turno, disputando com o Lula, que era o principal, ganhou o primeiro turno, mas o Lula era o principal concorrente. E o que acontece? O país tem que voltar ao FMI, dessa vez de uma maneira diferente, não era entregando a cabeça, o coração, né, e a alma para o FMI dizer o que tinha que ser feito, mas era para conseguir um cheque especial para sair do buraco. E por que estava no buraco? Porque aconteceu uma crise externa, a mais violenta de todas, chamada de crise da Rússia, né? Se der tempo eu vou explicar que não era bem crise da Rússia, mas enfim, foi chamada assim. E, de novo, como a gente estava falando no bloco anterior, o ataque especulativo veio para cima dos emergentes, e aí dessa vez o real quase foi para o brejo, de fato. No começo de 1999, a gente vai falar isso mais adiante, no próximo episódio, chegou a ter uma máxima de valorização, mas nesse momento, em 98, o país foi pego de calças curtas, né, foi pego no flagra, rasgando, digamos assim, o seu compromisso de austeridade fiscal. Mas como a crise externa, Paula, era muito violenta, essa crise foi uma crise que tem um paralelo talvez em 2008, né, aquela crise nos Estados Unidos, da moratória imobiliária, né? Essa crise de 2008 foi gigantesca, mas a de 98, 10 anos antes, também foi gigantesca. E aí o Brasil, de alguma maneira, né, o pecado administrativo brasileiro foi encoberto, né, por essa bocarra da crise externa, e o país teve até tempo, né, de recorrer aí às medidas. Pegou esse cheque especial do FMI, parênteses, pegou, usou bem, teve que passar por uma máxima de valorização, a gente vai falar isso no próximo episódio, mas também se recuperou. Então dá para dizer que, apesar desse pecado nesse momento, o país conseguiu
atravessar, porque as fundações já estavam sólidas nesse momento e talvez, né, pudesse ter levado o Fernando Henrique nesse momento, ter trocado o segundo mandato pela perda do Plano Real. Quase aconteceu isso, mas não aconteceu porque o plano já ia muito bem. Bom, e uma coisa que a gente sempre comenta aqui ao longo dessas semanas é que o Fiuza sempre consegue trazer um elemento curioso, pitoresco, no meio de todos aqueles termos técnicos, né, de economia, que às vezes são mais complexos. E nesse episódio tem uma situação bem interessante que vocês narram aí no capítulo, que é um senador do PT que tentou se aproveitar aí de uma foto que foi tirada com o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, ao lado de um menino de rua que teria pedido esmola ao presidente do Banco Central, Gustavo Franco. E aí, esse senador do PT tentou usar essa foto politicamente para desmoralizar a política do real. E como o Fiuza sempre insere esses elementos curiosos, nunca são em vão, né, Fiuza? Sempre tem um porquê na história e eu queria ouvi-los. Aliás, ouvir o Marcos e depois quero ouvir o Fiuza também. Esse caso pitoresco que o Fiuza ele coloca ali se deu na época da sabatina para o Gustavo Franco ser o presidente do Banco Central. Eu comentei aqui que o Gustavo Loyola não aguentou a pressão desses banqueiros, né, a pressão do ACM, muita pressão. Ele era um cara, não gostava de tanto embate, muito diferente de Gustavo Franco. E Gustavo Franco, então, finalmente, porque as pessoas tinham meio receio de nomear o Gustavo Franco exatamente por causa do jeito bem direto e duro dele, né? E ele foi fazer o famoso beijamão, né, que essas pessoas dos cargos, até ministro do STF, faz antes da sabatina para falar com os senadores que precisam dos votos. E nessa saída, né, ele foi andando até o carro e foi um menino de rua, foi pedir esmola para ele. Na hora que estavam vários jornalistas ali prontos para tirar foto desse neoliberal malvadão chamado Gustavo Franco, né? Que ele era rotulado disso, as pessoas não gostavam dele. Então, parecia que aquilo era um cenário armado. Inclusive, Paula, e aí eu trago uma informação da pesquisa que a gente fez, é que dizem que aquele menino pode ter sido incentivado de propósito a fazer esse pedido ao Gustavo Franco naquele momento, exatamente para gerar essa repercussão e gerar uma foto que colocasse o Gustavo Franco em maus lençóis. E foi o que de fato aconteceu. Aí teve, sim, um político, né, da oposição do PT, que quis se aproveitar dessa situação. Mas esse desenvolvimento, eu quero que o Fiuza explique quem foi esse político e como a demagogia, mais uma vez, né, Fiuza? As pessoas se aproveitam disso para fazer palco, para fazer política populista pobre. Mas eu queria que o Fiuza desse essa aula para a gente. Pois é, quer dizer que teve até a época dos fatos uma informação de que esse menino haveria sido forjado ali na situação para que o fotógrafo clicasse o momento do menino pedindo esmola ao presidente do Banco Central. E essa foto está na nossa série. A gente conseguiu recuperar essa foto e aí quem tiver curiosidade aproveita, quem não tem um curso, vai lá, coloca episódio 11, não é isso? Isso, aproveita os 20%. Aproveita os 20% que você vai ver essa história pitoresca e a foto está lá, é bem interessante. Boa. Fiuza. O Marcos é o diretor da série, né? Ele é responsável por essa ópera aí de imagens e sons incríveis, e ele é um pesquisador, ele e a equipe dele, César, Jeff, eles são também pesquisadores muito danados. E eu não sei, Marcos, eu sei que você encontrou aí um registro real, né, dessa versão de que teria sido armado. Não sei se você quer dar uma mostrada, uma lidinha aí para o nosso público sobre isso. Eu posso ler. Isso saiu na Folha de São Paulo em 23 de agosto de 1997. E o nome do artigo é Pedido de Esmola a Franco foi forjado. Aí tem o nome do menino. O menino Danilo de Souza, que apareceu em foto pedindo a esmola de Gustavo Franco, foi estimulado a fazer o gesto por um fotógrafo ou auxiliar de cinegrafista que estava no local. Franco deixava o Senado no dia 5 de agosto, após visita ao presidente da casa, o ACM, né, do PFL da Bahia. Está incorreta a informação de que um fotógrafo de O Globo estimulou o menino a repetir
o pedido de esmola para fotografar. Já teria sido registrado pela Folha. A foto de O Globo foi feita antes. A informação incorreta foi publicada pelo painel no último dia 16. A Folha tentou apurar sem sucesso a identidade da pessoa que estimulou Danilo a pedir a esmola a Franco. Foi isso. E a gente conseguiu a foto desse momento. Pois é, então vejam, né? Nós estamos trazendo, a gente não sabe exatamente o que se passou ali, mas é um registro importante obtido pelo Marcos, pela equipe do Marcos, um registro documental de que foi discutido, de que houve essa controvérsia, né, sobre uma possível montagem dessa cena. Vejam, e aí a gente fala do que a gente sabe, né? Existem espíritos de porco desse tipo no Brasil, capazes de montar uma cena? Existem. Aí a gente sabe que é verossímil, né? A gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas que pode ter acontecido. A gente acha que é probabilíssimo, né? Porque existe sim esse espírito de porco, assim como era o espírito pequeno, vou dizer, ao menos dessa oposição. A gente está falando, no caso, do senador Eduardo Suplicy, do PT, que tentou fazer aí uma demagogia na ocasião da sabatina, do presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Então, o senador Suplicy usou essa questão para cobrar, né, para tentar desgastar, obviamente, né, o Gustavo Franco, que era um dos representantes dessa equipe econômica do Real, um dos mais visíveis, para perguntar, vem cá, esse é o Brasil da equipe econômica, né, neoliberal, né, que não dá nada a um menino que nada tem, né? Essa é a sensibilidade social. E aí, outro parênteses que eu abro aqui, isso não é só demagogia da chamada esquerda, não. Aliado desse governo, Antônio Carlos Magalhães tinha o mesmo discurso, quando ele queria o fogo amigo, né? Quando ele queria lá trombar ou algo que ele pretendia estava sendo contrariado, ele vinha com esse mesmo texto. Não, porque os burocratas, os tecnocratas que não pensam. O ACM uma vez chegou a perguntar quantos pobres o Pedro Malan já tinha recebido no seu gabinete. Isso aí é demagogia. E uma ótima resposta do Gustavo Franco ao senador Suplicy foi exatamente o seguinte: não, eu não dou esmola. A inflação é o imposto mais cruel que existe e é especialmente cruel sobre os pobres. O que eu quero dar e tenho conseguido ajudar a dar ao pobre é uma moeda que preste. E assim, dessa forma, eu estou melhorando a vida dele de uma forma muito mais efetiva do que dando um troco e fazendo demagogia. E é claro que ele estava devolvendo para o senador, né? Demagogia como o senador estava fazendo. E aí a gente faz duas questões rápidas. Isso aqui não é uma elegia, como já falei, né? Nós não estamos trazendo esses heróis contra o mal, o Gustavo Franco, por exemplo, o Pedro Malan. O Marcos já se referiu muitas vezes ao Gustavo, mas ele é muito representante dessa equipe econômica, que tinha como ministro da Fazenda o Pedro Malan, como presidente o Fernando Henrique Cardoso e diversos outros personagens que a gente já citou aqui. Isso também não é uma elegia, isso também não é aqui um endeusamento dessas figuras. E já mostramos aqui que a maioria delas, posso dizer todas elas, no passado recente, virou as costas para o seu legado. Né? Na eleição passada, por exemplo, fizeram cara de nojo para o Paulo Guedes, ou se omitiram, pelo menos, e são responsáveis. Né? Para quem acha que, nesse momento, as políticas públicas aviltam a ideia da responsabilidade fiscal, esses aí que fizeram o Plano Real são responsáveis por isso. Tá claro? Então, assim, não estamos aqui endeusando, criando uma memória perfeita dessas pessoas. Estamos mostrando o que elas fizeram de muito importante num período importante da história. E aí, só para completar, você veja o seguinte: esse tipo de demagogia é muito parecido com essa demagogia que campeia atualmente. É você tentar desacreditar o Banco Central, é você tentar atribuir ao comando da política monetária, que é do Banco Central, uma insensibilidade social. Não é isso que se faz hoje, nos altos escalões da República? E aí,
Paula e Marcos e a nossa querida audiência, eu quero dizer que é exatamente esse tipo de comportamento, é exatamente esse tipo de ataque às instituições, porque você tentar desacreditar o Banco Central e a sua autoridade é um ataque às instituições, é exatamente isso que desvaloriza o dinheiro, é exatamente isso que força os juros para cima. Porque juros altos, né, fora os períodos aí, como a gente já citou, de âncora para contra-ataque especulativo e uso específico, né, desse instrumento que depois foi deixado de lado, se pôde, né, chegar a uma desvalorização orgânica, natural e não imposta da taxa de juros. Fora isso, o juro alto reflete a insegurança das instituições. No simples é isso aí. Né? Você sobe os juros porque aquele que contrata o dinheiro tem menos segurança sobre o que vai obter de volta, tem menos segurança sobre o ambiente que vai lhe dar os seus dividendos, vai lhe devolver o valor desse dinheiro. Então, eu acho que é emblemático, né, esse tipo de coisa acontecendo naquela época, porque a gente vê que esse vírus continua circulando por aí igualzinho, e se a defesa não for muito bem feita, eles levam à breca a moeda, o valor do dinheiro, o valor da sociedade, e por aí vai. Bom, e assim está chegando ao fim mais um bate-papo aqui sobre esse 11º episódio que já está disponível em oestcursos.com. Vou pedir para a produção exibir novamente o trailer para a gente dar uma olhada. Nos primeiros anos de existência, o Plano Real esteve a perigo algumas vezes. Foi um período de grandes turbulências financeiras internacionais, com destaque para as crises do México, dos tigres asiáticos e da Rússia. Quando os primeiros ventos da Ásia anunciaram a crise, a especulação com o dólar no mercado futuro explodiu. Em novembro, depois de perder algumas centenas de milhões de dólares para o governo, de tanto comprar caro e vender barato, o mercado desistiu do ataque. Aquilo só podia ser bruxaria. Mas agora, a tormenta do LTCM não deixava muitas tábuas de salvação. A equipe concordou que era melhor ir parar no fundo monetário do que no fundo do mar. Nesse capítulo, vamos ver como foi a condução da embarcação torpedeada por todos os lados, inclusive por erros do próprio governo que vinha domesticando a inflação. E é isso aí, querido Fiuza, começo me despedindo de você, uma boa noite, ótima semana. Foi maravilhoso aqui partilhar de mais esse bate-papo semanal de todas as terças aqui com você e com o Marcos. Essa nossa terça já está uma tradição muito boa, eu adoro, como o Marcos disse, eu adoro também chegar aqui e encontrar com vocês. Muito obrigado, Marcos, pelo trabalho brilhante. Paulinha, muito obrigado pela bravura, e Oeste Sem Filtro e a nossa live junto. Queria completar uma rápida informação sobre essa questão da crise de 98 e fazer um rápido paralelo para deixar a nossa audiência pensando, né? Essa audiência que está nos prestigiando e adquirindo o nosso curso. Nesse período, o tombo do fundo LTCM, que era um gigantesco fundo de derivativos, mostrou os perigos de se concentrar riqueza, na época, riqueza de alavanca, né? Riqueza de projeção. Hoje nós temos uma situação um pouco diferente, mas com um certo paralelo, em que grandes fundos de investimento, gigantescos fundos de investimento, estão no comando das principais empresas, das Big Techs, Big Pharmas, etc., e são concentrações de poder gigantescas que hoje interferem na governança dos países. Se tornaram tão grandes, eles são beneméritos, né? Eles têm esse verniz, são cheios dessa cartilha, né? De politicamente correto, de bondade, etc. E tal, trazem todos esses modismos aí que depois viram formas de controle. Esses fundos são poucos, estão muito concentrados, dinheiro muito concentrado no mundo, e eles manipulam a política internacional. Eles têm injunção real, efetiva, em governos, os principais governos do mundo. Eles ditam de uma série de políticas públicas hoje em dia, e são fundos privados altamente concentrados.
Então, eu queria não deixar de dar esse alerta, né, para quem se interessa por política e para quem se interessa pela organização política e econômica mundial hoje, que nós temos um problema de concentração de riqueza não tão aparente, porque parece pulverizado, mas que está enraizado em imensas corporações e atuando sobre governos, né? Isso aí tem um parentesco com essa bocarra que se abriu em 1998 e que virou um abismo, né? Que o mundo precisou de dinheiro real para não cair na pobreza. Eu faço essa linguagem figurada, né? Que o capitalismo, se soubesse o que estava acontecendo, de fato teria morrido de susto. E eu repito, hoje, se o capitalismo, né, se a boa-fé, né, os que estão do lado da boa-fé do capitalismo, entenderem, perceberem o tipo de risco que nós estamos seguindo, a precariedade do equilíbrio atual de poder financeiro, ele também talvez morresse de susto. Eu espero que ele não morra de susto, que ele acorde e que ele tome os cuidados para não virar refém aí dessa imensa concentração. Um abraço a todos, muito obrigado e até terça que vem. Marcos Lins, muito boa noite. Mais uma vez, obrigada por essa parceria de todas as terças-feiras. E esse é um projeto bacana, com 14 episódios, mas muita coisa está por vir ainda, né, Marcos? Nesse braço de cursos da Revista Oeste, né? Tem muito trabalho pela frente ainda. Sim, se Deus quiser, Paula. Para mim é uma honra e um prazer, né? Já falei de estar aqui falando desse trabalho, que além de ter me aproximado do Fiuza, que eu sempre fui fã do Fiuza, você não sabe, Paulo, a gente troca ideia de futebol. Eu sou flamenguista, ele é tricolor, a gente ainda troca uma resenha futebolística e trabalha. Então, olha que presente que eu recebi de Papai do Céu, da Revista Oeste, do Jairo, que acreditou nesse projeto. Então, eu me sinto realmente privilegiado, mas falando da nossa série documental, a gente ainda tem bastante coisa pela frente e a gente tem que entender, assim, claro, o Plano Real está aí até hoje, mas tem um desfecho e a gente está começando a se aproximar, né, de coisas cruciais que aconteceu com o Plano Real, e o 12º episódio vai mostrar algo que estavam tentando fazer há muito tempo com o Plano Real, as pessoas do plano do bunker estavam tentando segurar, mas em determinado momento eles não conseguiram. Então vale a pena continuar acompanhando e semana que vem vai ter mais. É isso aí. Segura que na semana que vem estaremos aqui para comentar o 12º episódio. E esse presente de trabalhar ao lado do Fiuza eu também compartilho com você, né? Para mim também é um presentaço, eu como jornalista, trabalhar ao lado desse gigante, sim, Guilherme Fiuza. Maravilhoso. Bom, uma honra, Paulinha. Muito obrigado pela deferência. Não, olha, eu fico assim realmente muito honrada toda semana estar aqui nesse contato aqui, que realmente é para poucos. Bom, então aqui a gente me despeço de você, uma boa noite, um ótimo descanso e aproveite, gente, aproveita essa promoção, 20% de desconto aqui da Revista Oeste para você adquirir essa série documental. É só escrever no cupom lá, episódio 11, para você então ter acesso a 20% de desconto. Não perca, vale muito a pena. Na semana que vem a gente está aqui de volta com o 12º episódio.